Olá, estamos aqui mais uma vez no TV Escola Unidina e agora a gente vai trazer uma novidade, gente. Uma novidade. Qual é essa novidade? A novidade é que a gente está com uma turminha nova que iniciou nesse dia 5, que é a turma do 5º A. Você deve estar se perguntando, 5º A de novo? Esse professor só trabalha com 5º A? É, gente, a gente só trabalha com 5º A. Certo? Tem alguns motivos, que depois eu revelo para vocês, tá? Mas antes de mais nada, você que está chegando no canal, se inscreva, dê seu like, analise nosso trabalho antes de dar o like, tá? Mas não se esqueça de dar o like ou dislike e ofereça assuntos para as nossas aulas. Hoje nós vamos começar a série de gravações de aulas que nós iremos fazer para os alunos estudarem esse ano. Então você, papai, você, mamãe, também se inscreva no canal para você ter acesso aos assuntos que os seus filhos estarão estudando durante o ano, tá bom? Links que forem necessários caírem no nosso trabalho vão estar na descrição do canal, tá bom? Então, nossa primeira aula, a aula inaugural do TV Escola 2019 é uma aula de história, ok? Aula de história. E o que é que a gente vai fazer? Hoje a gente vai dar uma explicação para essas figurinhas que eu tenho aqui, que é explicar o que é história, a divisão da história, o que é um fato histórico, o que é um tempo histórico e a evolução humana a partir da pré-história. Então vamos lá, vem comigo, tá? Então vamos lá. Aqui no quadro eu escrevi um conceito, um dos muitos conceitos de história. Você figurinha, é você mesmo, você está olhando para mim com essa cara de tacho, minha minhoquinha de plantão. É você mesmo que está com essa cara de tacho. Acha que sabe tudo. Tem vários conceitos de história, tá? Você deve estar se perguntando. Minha professora, sabe? Ela ensinou que história estudava o passado. Tá errado, professor? Não está errado, não. Mas história é muito mais do que isso, cabecinha oca. Cabecinha oca, história é uma ciência. Se é uma ciência, ela tem um estudo exato. Quem estuda a relação entre o presente e o passado através de fatos documentados em registros escritos, esculpidos, pintados ou através da análise físico-química de restos humanos e animais. Vê só, o que é que a história faz? Você está lá na sua casa, aí você quebrou uma xícara e enterrou no quintal para esconder de mamãe, sabe? Aí daqui a 300 anos, chega lá um cara doido que nem eu, começa a cavar o canto que tu morava e encontra a xícara quebrada. Aí vai analisar aquela xícara. Por que aquela xícara quebrou? Ele nunca vai saber que foi porque tu tivesse um desastre de quebrar a xícara de tua mãe. Mas isso vai acabar virando história para ele. Entendeu? Então ele vai pegar um resto humano, ele vai pegar um registro escrito. Tu fosse lá, escrevesse uma carta de amor, por exemplo. A gente tem alunas novas, que eu não vou citar o nome, mas digamos uma aluna nova que tem um lacinho na cabeça, que só quem está na sala vai saber. Ela escreve uma carta lá de amor para um tal de... não posso dizer, para um outro menino que está lá com a camisa preta, com tracinhos de verde-limão. Aí escreveu, escondeu de todo mundo, sabe? Escondeu de todo mundo. Aí botou lá no papel, deixou guardado no armário. Aí depois de anos e anos e anos e anos, chega lá um aluno doidinho que foi treinado por esse professor aqui. Aí encontrou e vai dizer, eita, um fato histórico. Aí começa a ler, eita, essa menina era muito apaixonada por ele. Entenderam? É isso que a história faz. A história é um monte de gente curiosa que começa a pesquisar a vida de um monte de gente que vivia no passado. De uma forma bem legal, claro, tá bom? Então, como é que essa história ela vai se dividir? Presta atenção, ó turminha, presta atenção. Como é que essa história se divide? Ela vai se dividir em dois grandes momentos. A pré-história. É importante você lembrar o que é a pré-história. A pré-história é o período que vai desde o surgimento do homem, lá em 6,5 milhões de anos atrás,
até 4.100 anos atrás. Quando o homem já estava bem sábio. Quando o homem já sabia usar o fogo, usar a roda. Nesse momento. E essa pré-história, ela vai se dividir em Paleolítico. E o que é o Paleolítico? É a idade da pedra lascada. Pronto, o professor está falando palavrão. Está falando a palavra lascada. Não é um palavrão. Lascada é porque o homem pegava a pedra e quebrava com outra e deixava ela afiada. Por isso que o Paleolítico, paleo, antigo, lítico, pedra, a pedra antiga, é a idade da pedra lascada. Mas lascada aí não tem sentido de palavrão. Beleza? Beleza? Você que está com essas minhoquinhas na cabeça, tira ela agora. Ok? Depois dela vem o Neolítico. E o que é o Neolítico? Aí o Neolítico é a idade da pedra polida. Espera aí, professor. O que esse povo fazia? Ele pegava um bombril e ficava polindo a pedra? Não tinha bombril não. O que é que ele fazia? Ele pegava uma pedra na outra e deixava ela lisa. Ela deixava ela lisa. E a gente vai chamar esse período de Neolítico, pedra polida, porque polia a pedra na outra pedra. E há um período que é pouco conhecido, que é a Era dos Metais. Chega lá, um cara pequeno entra no meio de uma caverna, encontra um negócio brilhando, meio vermelho, uma pedra meio vermelha. Aí leva aquela pedra pesada, aí deixa ela junto do fogo e ela começa a derreter. Deixa lá vários dias, ela está derretendo, e quando ela derrete, ela fica bem fina, cortante. Sabe quem foi esse cara? Esse cara foi o cara que descobriu o cobre. Foi. E aí ele começou a perceber que tinha umas pedras que quando chegavam no fogo, elas derretiam. E aí ele encontrou cobre, estanho, e da mistura dos dois ele criou uma liga que é conhecida hoje como bronze, que foi a primeira liga metálica criada e era fácil de cortar. Aí ele percebeu, peraí, é melhor do que a pedra para cortar. E aí a gente vai conhecer essa era como era dos metais. Beleza? Mas voltando aqui, a história, depois que aconteceu isso aqui, depois chega a era do bronze, chega um cara lá no Egito, aliás, no Egito não, perdão, estou humilhando os egípcios. Chegou um cara lá na Suméria, pega uma ponta de faca e começa a fazer escrita. É escrita cuneiforme. Surgiu a escrita, beleza. É nesse momento que surge a escrita que surge uma coisa diferente, gente. Aí começa a história, porque começam a registrar em pedaços de barro os acontecimentos. Esses acontecimentos iam de tudo. Quando surge a escrita, surge o período que é conhecido como história. E aí ele vai ser dividido como? Como é que vai ser dividido a história? Você está aí prestando atenção? Vai ser dividido em história antiga, história média, história moderna, história contemporânea e era atômica. Idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea e era atômica. A gente vive na era atômica porque surgiu uma bomba atômica que destruiu a cidade de Hiroshima e Nagasaki no ano de 1945, no dia 6 de agosto, no dia 8 de agosto. E depois disso, todo mundo se armou com bombas atômicas que são capazes de destruir o mundo. E você que está aí, pode a qualquer momento acontecer uma guerra atômica e destruir o mundo. Mentira, não vai acontecer dessa forma não. Mas é quase isso que vai acontecer. Mas agora a gente vem para esse lado aqui do quadro e aí você vai encontrar, conceito de história. 2 conceitos que a gente vai precisar entender a partir de hoje. Então você, minhoquinha de plantão, você que está com a camisa verde, com traços verde e limão, presta atenção nesse momento e escreve isto. Primeiro conceito de história, tempo histórico. O que é um tempo histórico? É um período que corresponde, período de anos que vai corresponder aos fatos influenciados por um fato histórico. Vê só! Tem uma aluna aqui, que é a menor aluna de toda a sala. Menor aluna de toda a sala. Essa aluna, ela vai viver um tempo histórico dela. Qual é o tempo histórico? Vamos lá. Ela está em casa, aí ela começa a ver a mãe dela cozinhando o macarrão que ela gosta. Aí ela fica lá vidrada. Não desgruda daquilo. Para ela vai ser um tempo histórico. O fato histórico é a mãe dela fazer macarrão.
E aquele período que ela fica ali vidrada naquilo ali é o tempo histórico. Porque é um período influenciado por esse fato. Mas vamos dar um exemplo bem claro. Vocês lembram do ano passado? No ano passado, desde o início do ano, a gente começou a viver a era Bolsonaro. Por quê? Foi a era que este candidato a presidente começou a entrar nas mídias sociais, ele começou a fazer aparecer no YouTube, ele começou a aparecer no Face, ele começou a aparecer em diversos cantos, e tem um pessoalzinho que era contra ele, e começou as discussões, começaram a bater de frente, depois tentaram matar ele, depois dessa tentativa de assassinato, ele acabou se elegendo presidente da República. Está lá no Planalto, ele é o nosso presidente da República. Os próximos 4 anos que ele vai viver lá vão ser conhecidos como era Bolsonaro. E isso vai ser um tempo histórico, entendeu? Um tempo que vai ser resultante desse fato histórico, dele ter tentado matar ele, tá bom? E o que é o fato histórico? Aí a gente vem entender o que é o fato histórico. Conjunto de acontecimentos, pessoas que mudam o modo de pensar, agir, negociar de uma comunidade, estado ou nação. No caso do Brasil, o fato histórico está ligado à pessoa do Bolsonaro, ok? Em outros países, em um estado como Brumadinho, foi o rompimento da barragem, certo? Então e nós vamos dar prosseguimento aí à aula falando sobre pré-história. O que é pré-história? É o conjunto de fatos ocorridos desde o surgimento do homem, lá em 4 milhões e meio de anos atrás, 6 milhões e meio de anos atrás, até 4.100. Mas você, minhoquinha de plantão, você, galega dos olhos verdes, é você mesmo que está assistindo hoje o YouTube. Você de cabelo encaracolado, que está ao lado da galega, sentado no sofá, prestando atenção. Olha bem. O homem veio de onde? Veio do macaco? Talvez as pessoas pensem que o homem veio do macaco, mas o homem não veio do macaco, não. O homem não veio do macaco. O homem teve um ancestral comum com os primatas. Qual o nome desse ancestral? Esse ancestral é o Rama Pithecus. Rama de galho, Pithecus de macaco. Que surgiu lá em 6 milhões e meio de anos atrás. E ele vai gerar 2 classes primatas. Você, pequena, é você mesmo que está me olhando nesse momento? Você que tem o mesmo tamanho da professora Andressa? Você que não está destinado a crescer? Ficará do mesmo tamanho eternamente? Pois é. Quem são os primatas? São os gorilas, chimpanzés, lêmures, babuínos, orangotangos. Espera aí, professor. Orangotango? Aquele que vem com o negócio vermelho atrás? É esse mesmo, é descendente do homem. Vocês já imaginaram um homem andando no meio da floresta com um negócio vermelho atrás? Pois é. Esses são os primatas. E aí o homem vai se dividir, vai chegar numa classe onde a gente vai ter o Australopithecus, que vai ser o primeiro hominídeo a andar curvado. Ele vai andar assim, ó. Sabe? Feito um aluno que tem aqui, que mora na vila, que é muito preguiçoso, que é pequeno, ele anda assim. É tão preguiçoso ele que ele anda assim, ó. Eu vou conseguir chegar, eu vou para a escola lá. Pois é, o Australopithecus era uma figura assim, ele andava curvado. E era um cara que comia raiz, comia frutas que encontrava no chão, por isso ele andava curvado. Depois, ele evolui, porque nessa época o homem não falava. O homem emitia ações e o homem não conversava. O homem não atrapalhava outro quando ele estava explicando. Não tinha oxe não. Ele nem sequer dizia oxe. Ele não atrapalhava, ele ficava olhando, prestava atenção naquela explicação e não ficava conversando. E aí ele evolui. Aí ele vira o Pithecanthropus. O Pithecanthropus era um cara pequeno que andava assim. Sabe? Até o pessoal de funk hoje anda assim, né? Se abaixa, bota as calças lá embaixo e fica andando assim. Pronto, era um cara assim. Pithecanthropus. Veja a evolução do homem com regredido. E esse cara foi encontrado em Pequim, por isso que ele também é chamado de homem de Pequim.
Tá ok? Depois do homem de Pequim, aí surgiu um. Ele estava cansado de pegar as frutas no chão e as raízes. Aí começou a pegar as coisas mais altas. Aí ficou em pé. Quando ele ficou em pé, aí o cientista deu um nome ótimo para ele. Homo erectus. O homem que anda em pé. Que fica em pé. Que nome fantástico, né? Vê a inteligência desse cientista. Homo erectus. O homem que anda em pé. Beleza. Depois do Homo erectus, aí ele viu que o homem estava fabricando coisas. Estava quebrando pedras. Não era cabeça de aluno que não gosta de entender, nem gosta de prestar atenção no professor, nem gosta de olhar para o professor quando ele está explicando e fica escrevendo enquanto o professor está explicando e conversando. Aí o homem Fábio, ele pegava lá uma pedra na outra e quebrava. O professor não pode bater duas cabeças de aluno. Nem que poderia, né? Mas não pode. Então não pode quebrar. Se não pode quebrar, não pode entrar conhecimento. Se não entra conhecimento, ele não aprende. E aí ele vai, esse cientista, o homem está fabricando. Então o nome dele vai ser Homo Faber. Que inteligência. Parece até que é meu aluno. E esse Homo Faber ele vai se dividir em dois. Homo de Neandertal, um homem forte, peludo e feio. E o Homo sapiens, fraco, bonito. É assim, é pegar um fisiculturista e Justin Bieber. A gente vê a diferença, um cara forte e um cara magro, raquítico. Mas as meninas correm atrás desse aqui porque é famoso. E esquecem isso aqui. É o que aconteceu. Foi lá, as meninas foram em cima do Homo sapiens e o Homo Neandertal desapareceu. E aí gerou o Homo sapiens sapiens, que é o homem duplamente sábio, que é o homem que é atual, que você que está aí assistindo é descendente direto, que surgiu aproximadamente 15 mil anos atrás e que gerou toda a cultura que existe hoje. Entendeu? Então você, minha minhoquinha de plantão, você, meu aluninho que prestou atenção nessa aula, vá lá no YouTube, se inscreva no canal, dê seu like, chame outras pessoas doidinhas iguais a você para fazer parte do nosso canal, ok? Então essa foi a nossa aula de história de hoje. Até mais, dê seu like, não deixe de curtir nosso canal. Bye bye.